Olá pessoal, então vamos continuar aqui com o método simplex. Eu não sei se vocês repararam, mas até o momento, né, os problemas que a gente resolveu, acho que foram 3 se eu não me engano, né, um com solução única, um com infinitas soluções e um com a solução ilimitada, né? E todos tinham uma característica que era o seguinte, não sei se vocês repararam isso, né? Todas as restrições do problema eram do tipo, né, menor ou igual, certo? E com isso a gente consegue resolver o problema assim diretamente, né? Quando a gente tem restrições do tipo maior ou igual ou de igualdade, a gente precisa utilizar o método das duas fases. Aí eu vou explicar o porquê, né? E ensinar também a usar o simplex, né, para esse tipo de problema. Okay? Então esse é o objetivo desse vídeo, de mostrar como resolver o problema através lá do quadro simplex, da mesma maneira, né, quando a gente tem esse tipo aqui de restrição, certo? Bom, então nesse caso aqui, olha só, se a gente colocar na forma padrão, né, então aqui eu vou somar a variável de folga, né, mais x3, aí aqui como é maior ou igual, eu vou subtrair, né, menos x4, e na igualdade, como já é igualdade, eu não faço nada, né, então não vai inserir nenhuma variável aqui, certo? Bom, aí na hora que a gente passa isso aqui para o quadro, reparem que, né, no simplex que a gente tinha visto até agora, a primeira solução, o que a gente faz? A gente zera, né, as variáveis originais do problema e as variáveis básicas passam a ser as variáveis de folga do problema, né? Aqui passa a ser as variáveis de folga do problema. Só que agora, nesse caso aqui, repare o seguinte, se aqui, ok, né? Se eu colocar aqui o x3, vai ser x3 igual a 21. Só que se eu colocar o x4 aqui, ó, olha o que acontece. Como esse valor aqui, né, o coeficiente do x4 aqui é negativo, está falando que o x4 é igual a menos 13, né? Menos x4 é igual a 13, logo x4 é igual a menos 13. E a gente sabe que todas as variáveis, ó, tem que ser maiores ou iguais a zero, né? E no caso da última restrição, que é uma igualdade, ela nem gera, né, variável de folga. Então, esse tipo de situação aqui a gente não consegue tratar, né, com o simplex tradicional igual a gente viu, né, até o momento. Bom, o grande problema que ocorre na verdade, né, vamos pensar aqui graficamente, qual que é o problema desse tipo de situação? Até então a gente tinha visto, né, que na verdade o que a gente faz quando a gente anula as variáveis originais do problema, na verdade a gente está saindo de uma solução viável que é a origem aqui, né, quando todas as variáveis originais são zero. E obviamente existem problemas, vamos imaginar aqui uma situação, né, que eu tenho um gráfico aqui e as soluções viáveis estão aqui, ó, certo? Isso quer dizer o quê? Que o vértice origem não é mais uma opção, né, de solução, porque o vértice origem não é viável, certo? E aí, como o simplex, a gente parte sempre desse ponto aqui, né, quando eu tenho aquela situação eu não consigo. Então, qual que é a ideia? Né? A ideia é a gente construir um problema artificial, certo? Para fazer, né, que nesse problema artificial esse ponto aqui seja viável. É como se a gente tivesse, por exemplo, né, pegando isso aqui, ó, estendendo, né, essa restrição aqui e fazendo com que essa parte aqui ficasse viável por algum momento, né? É óbvio que se a gente resolver o problema, isso não vai ser viável o tempo todo. Então a gente meio que cria um problema artificial, faz com que essa solução aqui seja viável. Aí vamos imaginar, ele vai fazer os passos lá do simplex, né? Procurar os vértices até encontrar uma solução viável. Quando ele encontrar uma solução viável, né, aí a gente pode fazer o simplex, né, como a gente já viu como acontece lá.
certo? E as mesmas condições de parada, as mesmas condições de troca de base, enfim, né? Então, a outra situação que poderia ocorrer, vamos imaginar a seguinte situação, né? Você tem uma restrição que a viabilidade está para cá, tem uma outra restrição que a viabilidade está para cá. Então, nem tem solução viável para o problema, né? Aí, da mesma maneira, a gente vai criar um problema artificial, vai resolver o problema artificial e aí pode chegar a situação, né, em que a gente identifica que não tem solução viável para o problema, certo? Mas para isso, então, a gente tem que, de qualquer maneira, né, tem que criar esse problema artificial e resolver esse problema artificial, ok? E aí eu vou mostrar como fazer isso, né, nesse vídeo, certo? Então, qual que é o problema, né? Quando a gente tem, no caso, né, da existência de uma igualdade, né? Qual que é o problema da igualdade? A igualdade, né, por exemplo, x1 mais x2 igual a 3. Então, ela não gera variável de folga, certo? Quando esse tipo de restrição aqui acontece, já está na forma padrão, a gente não gera variável de folga, e aí faz com que, né, por exemplo, se eu colocar aqui x1 igual a 0, x2 igual a 0, eu não consigo partir do vértice origem, né? Então, a origem aqui, no caso, é inviável. Então, esse é o grande problema da igualdade. No caso da existência da desigualdade do tipo maior ou igual, né? Então, por exemplo, x1 mais x2 maior ou igual a 3. Vai ocorrer que a gente vai ter que inserir, né, uma variável de folga com sinal negativo, né, para que isso aqui seja igual. E aí, quando eu zero as variáveis originais do problema, eu tenho que uma solução inviável, que faz com que uma variável assuma um valor menor do que zero. E isso não pode. Então, esses são os problemas que ocorrem aí, que faz com que a gente tenha que usar, né, o método das duas fases. Então, o que a gente vai fazer, né? Para cada restrição de igualdade, por exemplo, x1 mais x2 igual a 3, a gente vai inserir aqui x1 mais x2 mais x3 artificial igual a 3. Agora, ó, eu posso anular x1 e x2, né? E o x3 vai assumir o valor 3, certo? E quando eu tenho uma restrição do tipo maior ou igual a 3, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou inserir a variável de folga, menos x3, mais uma variável, que eu vou chamar aqui, no caso aqui eu vou colocar aqui x1, tá? Mais a variável, aqui eu vou colocar x2, artificial, ok? Menos a variável de folga, mais a variável artificial igual a 3. Agora eu posso zerar, ó, tanto as variáveis originais do problema, quanto a variável de folga, e aí o x2 artificial vai assumir o valor 3. Então, quando eu criar as variáveis artificiais, é uma variável artificial para cada restrição, né? Somente as restrições de igualdade e restrição maior ou igual. Então, isso aqui, na verdade, eu não estou colocando na forma padrão, né? A forma padrão é igual a gente já viu antes, né? O que eu estou fazendo agora é criando um problema artificial para resolver o problema através do simplex, certo? E aí eu vou criar uma variável artificial para cada restrição de igualdade e uma variável artificial para cada restrição do tipo maior ou igual, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, então no exemplo anterior, se eu for transformar esse problema aqui para resolver pelo método simplex, como que vai ficar? Então vai ficar o seguinte, ó, minimizar aqui de x igual menos 6x1 mais x2 sujeito a 4x1 mais x2. Aí aqui, né, menor ou igual, então eu só vou somar, né, mais x3. Aí aqui vai ser 2x1 mais 3x2. Aqui é maior ou igual, então eu tenho que subtrair x4 menos x4
mais x1a. E a última vai ser menos x1 mais x2. E aqui eu só vou colocar a variável artificial, x2a. Né? Então aqui vai ser igual a 1, igual a 13 e igual a 21. E aqui x1, x2, x3, x4, x1a, x2a, todos maiores ou iguais a zero. Então, nesse problema aqui agora, ó, eu posso anular as variáveis, né, originais, posso anular o x4 e a minha base vai ser formada pela variável de folga da primeira restrição, mais as duas variáveis artificiais, né, que foram usadas para fazer com que a origem seja viável, né? Certo? Então, aqui a gente tem o nosso quadro, né? E aqui seria a nossa base inicial, ó, x3, x1a e x2a, certo? Então, nossa base, né, tá aqui, ó. Certo? Ok? Bom, qual que é o nosso objetivo nesse momento, então? Como eu criei um problema artificial, né, eu tenho que, no primeiro passo do problema, é tentar eliminar as variáveis artificiais do problema, certo? Então essa vai ser a minha missão inicial, certo? Eu quero fazer com que, nesse momento, ó, a minha solução é x1a igual a 13, x2a igual a 1. O meu objetivo é eliminar essas duas variáveis, ou seja, eu tenho que tirar essas variáveis da base. Meu objetivo é tirá-las da base, né? Tirá-las da base é o quê? Fazer com que elas se transformem em zero. Eu quero anular essas variáveis. Se eu conseguir anular essas variáveis, né, quer dizer que o problema original tem solução viável. Se eu não conseguir eliminar essas variáveis, ou seja, se no final da minha execução uma dessas variáveis for maior do que zero, continuar maior do que zero, é que elas são maiores do que zero, né? Se elas continuarem maiores do que zero, quer dizer que o problema original não tem solução viável, certo? Então, como eu falei, nosso primeiro passo é fazer com que essas variáveis virem zero. Então, eu vou criar, na verdade, aqui agora, uma função objetivo artificial. Vou chamar aqui QA de xa, né? E QA de x vai ser igual ao quê? x1a mais x2a. É só, posso colocar aqui qualquer valor, tá, gente? Desde que seja maior que zero. Mas a gente sempre, por padrão aí, a gente sempre coloca o coeficiente 1, né? Então, se eu tivesse 10 variáveis artificiais, seria x1a mais x2a mais x3a até x10a, ok? Então, esse vai ser o meu objetivo. Então, no nosso novo quadro, ó, a gente tem, além da função objetivo original, a gente tem também a função objetivo artificial, ó, todos os coeficientes, né, das variáveis do problema original lá, né, 0, e as variáveis artificiais igual coeficiente aqui igual a 1. Bom, ainda não é o momento, né, da gente partir para minimização. Por quê? Reparem o seguinte, né? A nossa base aqui, ó, aqui tá ok, né? Eu tenho 1 aqui e o resto é tudo 0. Quando eu venho no x1a, ó, eu tenho 1 aqui, mas o resto da coluna não é 0, né? Eu tenho esse 1 aqui me atrapalhando, ó. E a mesma coisa aqui, ó, pro x2a. Isso sempre vai ocorrer também, né? Então, tanto que eu não consigo saber aqui, olhar diretamente aqui e saber o valor de QA de x. Eu sei que o valor de QA de x, né, que a gente criou, acabou de criar aqui, né, QA de x é igual a x1a mais x2a. Eu sei que é 14, ó, 13 mais 1, né, mas eu não consigo ver diretamente aqui. Eu não consigo ver diretamente aqui justamente porque esses valores aqui não estão zerados. Então eu preciso fazer com que esses valores se transformem em 0, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui algumas operações, né? Na verdade é uma operação só,
para fazer com que esses valores ali sejam zero. Repare o seguinte, ó, a única linha em que é possível que eu consigo, né, zerar esse elemento aqui, ó, é justamente essa linha aqui, ó, né? A coluna do x1a só pode ser zerada pela linha do x1a. A coluna do x2a só pode ser zerada pela linha do x2a. Então a regra vai ser sempre essa, ó. Eu vou pegar a linha da função objetiva artificial e subtrair de todas as linhas onde existem variáveis artificiais. Então vai ser o quê? É essa linha menos a soma de todas as linhas onde existem variáveis artificiais. Aí a gente pode fazer a operação de uma vez só, ou pode fazer, né? Pego essa linha, subtrai por essa e depois o resultado eu vou subtrair por essa, né? A ordem não vai interessar. Se eu quiser fazer de uma vez, eu posso fazer de uma vez. O resto dos elementos eu vou só repetir, ó. Então aqui vai ficar, né? 4, 1, 0, 0, 0, 21, 2, 3, 0, menos 1, 0, 13, menos 1, 0, 0, 0, 1 e 1, menos 6, 0, 0, 0, 0. E aqui, ó, agora, ó, 0 menos a soma disso aqui, ó, a soma disso aqui dá 1, né? Então vai ser menos 1. 0 menos essa soma, menos 4. 0 menos 0, 0. 0 menos isso aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. E aqui que é a de x menos essa soma, menos 14. Então eu já sei, ó, minha solução inicial, o x, né, é igual, esqueci de colocar aqui, né, x3, x1a, x2a. Então o nosso x vai ser, ó, x1 é 0, não está na base, né, x2 é 0, x3 é 21, x4 é 0, o xa é igual a 13, a 1, e o que é a de x é igual a 14, e o que é de x é igual a 0. Aí, o que a gente vai fazer agora é tentar minimizar a função que é a de x. Bom, a gente já vê aqui, né, que a função que é a de x, ó, ela não é a solução ótima do problema, né? Tá na cara que ela não é ótima. Por quê? Porque eu tenho coeficientes negativos aqui, ó. Agora eu não estou olhando mais para essa função aqui por enquanto, né? Primeiro eu quero minimizar só essa daqui, certo? Bom, então continuando aqui, ó, no nosso primeiro quadro, né? Como eu sei que a solução aqui não é ótima, e agora a gente vai ter que entrar aqui com o x2 na base, né? O x2 vai entrar na base, né? Aqui agora a gente vai fazer as mesmas operações do simplex igual a gente já aprendeu, né? Então agora não muda mais nada, ó. A única coisa que muda é que agora eu estou minimizando a função objetiva artificial. Então eu vou entrar aqui com o x2, ó, né? E quem vai sair? Aí a mesma coisa, ó, teste da razão. 21 sobre 1 vai dar 21. 13 sobre 3 vai dar 3,33, né? E 1 sobre 1 vai dar 1. Então vai sair o menor, né? O menor é o x2a. Sai da base e entra o x2. Então minha nova base vai ser 3, x1a e o x2, certo? Aí aqui como o pivô, né, já é 1, eu vou só repetir essa linha. Então vai ficar, ó, menos 1, 0, 0, 0, 1 e 1. A primeira linha vai ser a aqui, x igual a linha 1 menos a linha 3, né? Então vai ser 4 menos menos 1, 5, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 1 e 21 menos 1,
certo? O L'2 é igual ao L2 menos, né? Menos 3 vezes a L'3. Menos 3 vezes L3. Então, aqui vai ficar 2 menos 3 vezes menos 1, então é mais 3, né? Então vai dar 5. Aí aqui vai dar 0, 0, menos 1 mais 3 vezes 0 é menos 1, aqui vai dar 1 e aqui menos 3. E aqui 10, né? 13 menos 3. A linha da função objetiva original, que é a L4, né? A L4, a linha, vai ser L4 menos a L3. Então aqui vai ficar menos 6 menos menos 1, vai ficar menos 5. 0, 0, 0, 0, menos 1. E aqui Q de x menos 1. Para a linha artificial, a L5 linha, L5 vai ser a L5 mais 4, né? 4L3. 4L3. Então, somando aqui, 4 vezes, vai ficar menos 5. 0, 0, 1, 0, 4 e QA de x menos 10. Então essa é a nossa segunda solução, certo? Onde eu tenho, né, os valores de x, o problema original. x1 é 0, x2 é 1, x3 20, x4 0, meu x artificial é igual x1a é 10 e x2a é 0, né? Que a de x é igual a 10 e o Q de x é igual a 1. Q de x é igual a 1. Certo? Então essa é a solução que a gente tem até o momento. Ainda não é a ótima, porque eu tenho aqui o menos 5 aqui, né? Para entrar na base aqui, o x1 vai entrar na base. Certo? Então vamos fazer a operação onde o x1 entra na base. Bom, então como eu falei, ó, o x1 entra na base, né? Aí eu tenho que ver quem sai. Aí o teste aqui, ó, 20 dividido por 5, 4, 10 dividido por 5, 2. Negativo, não precisa fazer o teste. Então quem vai sair vai ser o x1. x1a. Vai sair o x1a e vai entrar o x1. Então minha base vai ficar x3, x1 e x2. Certo? E meu pivô agora, ó, é 5, né? Então a minha L2 é igual a L2 dividido por 5, né? Para ali se transformar em 1. Então aqui vai ficar 1, 0, 0, menos 1 quinto, 1 quinto, menos 3 quintos. E aqui 10 sobre 5 é 2. Aí agora a linha L2, 1 é igual a essa linha menos essa, né? Para eliminar esse cara aqui, ó, vou subtrair dessa linha. Então vai ser a L'1, que é L', né? L'1 menos a L'2, né? Então, como eu falei, ó, a gente pode usar tanto a linha antiga, a linha pivô antiga, quanto a linha pivô nova, né? Porque na verdade, se eu utilizasse essa linha aqui, era só multiplicar ela por 5, que ia dar exatamente a essa linha aqui, né? Então a gente usa que ficar mais fácil aqui para fazer as contas aqui. Então a conta aqui, né, vai ser essa linha menos essa linha. Então vai ficar 0, 0, 1, 0 menos menos 1, 1, né? 0 menos 1, menos 1 e menos 1, menos
3, né? Menos 1 mais 3, 2, né? E 20 menos 10 vai dar 10. Bom, a linha 3, né? L, duas linha 3 é igual a L linha 3. Agora, ó, eu vou usar a linha pivô nova, né? Porque aqui já está dividido, vai ser só somar aqui. Então, L linha 3 mais a L duas linha 2. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 1, 0, 1, 0. Aí aqui vai ficar menos 1 quinto, 1 quinto. Aí agora é 1 menos 3 quintos. 1 menos 3 quintos dá 2 quintos, né? E 1 mais 2, 3. Bom, a linha da função objetivo, L2 linha 4 é igual a L linha 4 mais a L linha 2, né? Mais essa linha. Então vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí aqui menos 1, 1 e menos 4. E a linha da função objetivo artificial vai ser a L5 também mais a L linha 2, né? A mesma coisa. Então vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 e menos 10 mais 10, 0, certo? Ah, esqueci de colocar aqui, né? Então aqui ficou, peraí, a linha 4 você soma, né? Então menos 10, menos 1 mais 10, mais 9, mais 9. Bom, então olha só, nesse momento a gente chegou no ótimo, né, da função artificial. Olha só, é o ótimo da função artificial. E agora o XA, né, x artificial, qual o valor dele? 0 e 0, ou seja, conseguimos anular o que A de x é igual a 0. Então, essa é a situação ideal, né? Por quê? Porque agora a gente sabe que a gente está numa solução viável para o problema original, né? Qual que é a solução nesse momento? X, né? x1 é 2, x2 é 3, x3 é 10 e x4 é 0. E eu tenho que de x é igual a menos 9. Então, x1 igual a 2, x2 igual a 3. Vamos voltar lá no problema, só para a gente verificar aqui. x1 igual a 2, x2 igual a 3. Então, vamos no problema aqui. x1 igual a 2, x2 igual a 3. Então, para a primeira aqui, 4 vezes 2 mais 3, né? É menor ou igual a 21. Então, aqui vai ser 8, 11, né? E aqui 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. Tem que ser maior ou igual a 13. Então aqui vai dar 4, 4 mais 9 exatamente igual a 13. E a última restrição é menos 2 mais 3 tem que ser igual a 1. Então dá exatamente 1 igual a 1. Então, né, como era esperado, a gente está numa solução viável do problema original. Se a gente está numa solução viável do problema original, quer dizer que a gente pode eliminar o problema artificial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, vai cortar e vai partir agora para terminar o simplex.
do problema original. Aí repare que no problema original a gente ainda não está na solução ótima, o x4 ainda vai entrar na base, né? Então vamos continuar agora com o simplex original. Bom, então continuando, né, com a resolução do problema, agora eu não preciso, né, no próximo quadro eu não preciso representar mais as variáveis artificiais nem a função objetiva artificial. Então já vou montar o quadro aqui só com as variáveis, né, do problema original e as variáveis de folga do problema original, certo? Então continuando aqui a gente na verdade vai fazer a segunda fase do simplex, que é a otimização da função objetivo original. É por isso que chama método das duas fases. Primeiro, na primeira fase, eu otimizo a função artificial, né? E se eu conseguir zerar, né, a função artificial, que foi o que a gente fez, a gente parte para a segunda fase, que é otimizar a função objetivo original. Como eu falei, se eu não conseguir zerar o que é a de x, quer dizer que o problema original não tem solução, então o problema está resolvido, certo? Então, como tem solução viável o problema original, eu vou fazer a segunda fase do método, que é, né, como a gente já tinha feito, né? Então, continuando aqui, ó, eu vou entrar com o x4 na base, né? E aí só tem uma opção para sair, que é o x3, ó. Então aqui negativo, não tem nem que fazer teste. Então a nossa nova base vai ser x4, x1 e x2, certo? Como o pivô aqui já é 1, eu vou só repetir aqui, ó. Então vai ficar 0, 0, 1 e 10, né? Aqui eu tenho que zerar, então para zerar isso aqui, ó, vai ficar L3 linhas 2 mais essa linha aqui dividido por 5, né? Então vai ser mais a L2 1 sobre 5. Então aqui vai ficar 1, 0, 0, 0, né? Aqui é um quinto, né? Mais L2 linha 1 sobre 5. E aqui então vai somar 2, vai ficar 5. E aqui é só somar direto, né? L3 linha 4 é igual a L2 linha 4 mais L1 duas linhas. É só somar. Então vai ficar 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Q de x, 9 mais 10. Mais 19, certo? Então, ó, chegamos na solução ótima, né? A solução ótima, a gente tem x1 igual a 4, x2 igual a 5, x3 igual a 0, x4 igual a 10 e q de x é igual a menos 19, certo? A solução é ótima e é única, né? Porque a única variável que está fora da base, que é o x3, né? Ela tem um coeficiente maior que 0 na linha da função objetivo. Então isso indica que a solução é ótima e é única.